Para nós, fãs de Jujutsu Kaisen, uma dúvida paira sobre o ar. Foi uma boa ideia o Sukuna ter guardado seu corpo de 4 braços para somente ser usado depois da sua luta contra o Satoru Gojo? Não seria melhor ele ter usado esse trunfo desde o começo, o que lhe daria vantagens óbvias e talvez ele não tivesse sofrido tanto em sua luta contra o Satoru? E bom, essa daqui é uma dúvida que nos segue desde a luta que ele teve contra o Satoru, mas talvez o Miguel tenha nos ajudado aí a entender o porquê que o Sukuna fez isso e mais ou menos imaginar um desfecho entre o Sukuna de 4 braços e o Satoru Gojo. Fica aí que eu vou te dizer no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu, e se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum outro conteúdo de Jujutsu Kaisen, beleza? É importante que você se inscreva porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. No mais, vamos a essa luta também do Miguel contra o Sukuna. Claramente, o Sukuna de 4 braços tem muitas vantagens e nenhuma desvantagem se comparado ao Sukuna com o corpo do Megumi. O Sukuna, com o seu corpo original, consegue entoar encantamentos sem sobrecarregar seus pulmões e ainda fazer selos com as mãos de baixo enquanto mete porrada com as mãos de cima. Fora que em matéria de artes marciais, ter 2 membros a mais se provou muito vantajoso para o Sukuna, que claramente melhorou no seu combate corporal depois que recuperou seu corpo. Além disso, vale lembrar que o Sukuna de 4 braços também conseguiria utilizar sem problema nenhum as técnicas das 10 sombras. Apesar de não estar parecendo como o Megumi hoje, ainda assim a base de seu corpo é o próprio Megumi. Então ele tem a capacidade ainda de utilizar todas as técnicas das 10 sombras. A única desvantagem de fato que o Sukuna tem seria a incapacidade dele de recuperar membros caso ele tivesse invocado seu corpo de 4 braços desde o começo da sua luta. Até o momento nós conhecemos 2 maneiras básicas de recuperar de machucados físicos, 2 maneiras que praticamente qualquer um poderia utilizar. A primeira e a mais óbvia é utilizando técnica reversa, coisa que o próprio Sukuna e Satoru Gojo fizeram o tempo inteiro durante a sua batalha. E a outra forma que o Sukuna teria de se curar seria justamente invocando o seu corpo original. Por isso que o Sukuna guardou o seu corpo original para depois da luta do Satoru, seria um trunfo. Caso ele precisasse recuperar de ferimentos e ele não pudesse utilizar tão bem a técnica reversa, ele teria ainda um trunfo de conseguir invocar o seu corpo e recuperar daqueles machucados físicos. Foi isso que o Sukuna fez. Porém, a dúvida que a gente tem é se o Sukuna teria machucados de fato caso ele lutasse com o seu corpo de 4 braços desde o começo. Talvez ele conseguisse acabar com a luta contra o Satoru Gojo muito rapidamente e nem precisasse se curar de ferimentos graves como ele precisou no final da sua luta contra o Satoru. Isso porque o Sukuna teve uma clara chance de vitória logo no início da luta, na disputa de domínios. Naquele momento, o domínio do Sukuna era superior por conseguir atacar a barreira do Satoru pelo lado de fora. A consequência é que o Satoru só conseguia resistir uma disputa de domínio por 3 minutos. Para a sorte do Satoru, esse era o mesmo tempo que era necessário para que o Sukuna apanhasse tanto a ponto de também não conseguir manter o seu domínio por mais do que 3 minutos. Mas e se o Sukuna estivesse com seu corpo de 4 braços? A gente sabe que ele luta melhor nessa forma. Será que isso não seria o suficiente para que o Sukuna durasse mais do que 3 minutos de porrada? E eu vou deixar aqui bem clara a minha opinião, tá? Eu acredito que sim, eu acredito que o Sukuna conseguiria resistir por mais do que 3 minutos de porrada com o Satoru Gojo. E se ele conseguisse resistir mais do que 3 minutos, seria meio que checkmate contra o Satoru Gojo, porque ele não teria como derrotar o Sukuna mesmo dentro de uma batalha de domínios. Mesmo se o Satoru fosse melhor no combate corpo a corpo,
o Sukuna poderia resistir um pouco melhor e resistir por mais de 3 minutos. Mas isso daqui é a minha opinião. Fato é que muita gente começou a acreditar que o Sukuna de 4 braços também não aguentaria mais do que 3 minutos de porrada, porque ele levou alguns socos do Miguel. E enquanto isso, o Miguel não conseguiu nem mesmo encostar no Satoru Gojo quando ele lutou contra o Satoru. E essa comparação fez com que a galera já tirasse a conclusão de que o Satoru é muito superior e conseguiria espancar o Sukuna de 4 braços dentro de 3 minutos. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de análise. Primeiro de tudo, o Miguel de fato mostrou conseguir meter umas porradas no Sukuna. Porém, o Sukuna de agora já está com 2 de seus 4 braços muito machucados, o que com certeza diminui a sua capacidade de lutar. Eu ainda acredito que ele consiga utilizar o cotoco que ele tem e o outro braço machucado para fazer alguma coisa durante a luta, mas com certeza isso diminui a sua capacidade de luta. Além disso, o Sukuna tem menos da metade da energia amaldiçoada de quando ele estava lutando contra o Satoru Gojo. Está certo que ainda é mais energia do que o Satoru Gojo tinha no início de sua batalha, mas ainda assim é muito menos energia do que quando o Sukuna tinha quando lutou contra o Satoru. Por isso, a gente não pode dizer que o Sukuna que está lutando contra o Miguel tem a mesma capacidade do que um Sukuna que enfrentaria o Satoru Gojo, porque ele acabaria de começar aquela batalha. Ele estaria 100%. Por isso, não é a mesma coisa. A gente tem que separar aqui os dois e considerar esse Sukuna inferior a um Sukuna de 4 braços que enfrentaria o Satoru Gojo. Por outro lado, o Miguel, quando estava enfrentando o Satoru Gojo, estava usando a corda negra. E agora ele está completamente desarmado. Corda negra essa que é uma das melhores armas de todo o universo de Jujutsu Kaisen. E ainda assim, Miguel não foi nem capaz de encostar no Satoru Gojo, demonstrando que na base da porrada Satoru é realmente muito acima da média. Por isso, minha gente, a minha conclusão, a minha interpretação disso tudo é que o Satoru é sim superior ao Sukuna de 4 braços. Eu acredito que mesmo o Sukuna melhorando o seu combate corporal por ter mais membros, ainda assim eu acredito que ele apanharia para o Satoru Gojo. O Satoru Gojo tem uma técnica amaldiçoada que é muito, mas muito boa para ele entrar em combate físico. Ele consegue puxar e empurrar o seu oponente desequilibrando completamente, além também do próprio Mugen do Satoru Gojo, que obriga o seu oponente a ficar utilizando amplificação de domínio o tempo inteiro. Então, em quesito de combate corporal, na minha opinião, o Satoru Gojo é ainda superior ao Sukuna de 4 braços. A questão aqui é que o Sukuna não sabia o nível de superioridade. Se esse Satoru Gojo, mesmo lutando contra o Sukuna de 4 braços, for suficientemente mais poderoso do que o Sukuna a ponto de conseguir espancar ele em 3 minutos e destruir a expansão de domínio do Sukuna de tanto ele apanhar, aí nesse caso o Sukuna estaria muito ferrado. Isso porque ele perderia uma das cartas na manga de recuperar de seus machucados, invocando mais tarde o seu corpo original. Se o Sukuna recebesse tantos ferimentos a ponto de perder alguns membros logo no começo da sua batalha ali contra o Satoru Gojo e depois viesse todos esses adversários que vieram, provavelmente o Sukuna não estaria mais lutando, porque foram muitos ferimentos que o Sukuna recebeu quando estava lutando contra o Satoru Gojo. E isso talvez acarretasse numa derrota para os outros oponentes que vieram depois. Por isso eu digo e repito, a minha opinião, acredito que o Sukuna conseguiria sim ganhar numa disputa de domínios caso tivesse o seu corpo original. Porém, contudo, todavia, se ele acabasse perdendo nesse momento, aí a situação do Sukuna poderia se complicar demais. Por isso, tudo isso é um grande e se. E se o Sukuna perdesse, se o Sukuna ganhasse, e ele decidiu ir por essa estratégia que eu acredito que era mais segura. O objetivo, na real, desse vídeo era mostrar que mesmo o Miguel conseguindo macetar ali o Sukuna um pouco, ainda assim é um Sukuna inferior, e na minha opinião também demonstra que o Satoru Gojo é muito bom no combate corpo a corpo por nem mesmo receber
um golpe do Miguel, mostrando que o cara é absurdo. Mas diga que você acredita que o Sukuna de 4 braços teria ganho rapidamente do Satoru Gojo caso lutasse contra ele? Ou você acha que ao invocar esse corpo a luta se encaminharia para alguma coisa diferente? Eles não iriam para aquela disputa constante de domínios? Diga aqui nos comentários a sua opinião. No mais, eu agradeço por você ter visto o vídeo até agora e eu também quero agradecer a todos os membros desse canal que sempre ajudam esse canal a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!